Mateus 27, 37. Estarei lendo o versículo 1 e 2. Gostaria que toda a igreja, por gentileza, estivesse lendo juntamente comigo o versículo de número 37 nessa noite. Louvado e agradecido ao Senhor, que Deus possa continuar fazendo querer a vontade dEle neste lugar, porque sabemos que sem Ele nós não somos nada, e se até aqui chegamos é porque Ele tem nos sustentado. Glorifico a Deus pela vida do meu mais novo amigo, meu vizinho Josias, família. Deus possa continuar abençoando, em nome de Jesus. Também, ele falou um outro nome aqui, mas esse rapaz não é como Miguel, não. Esse rapaz como Nilmar. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da companheira, a menininha, a neném. Deus possa cada vez mais abençoar em nome de Jesus. E de cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que foram citados, vão, aqueles que não foram citados, os irmãos da casa, os cooperadores, a pastora Elizabeth, cada um dos irmãos, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo do Senhor em nome de Jesus. Todos encontraram? Amém. Mateus capítulo 27, 37. Estarei lendo 1 e 2, logo em seguida, por gentileza, todos juntos, o versículo de número 37. Capítulo 1 e 2 diz: E chegando amanhã, todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E mandando, levantaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. O 11 diz: E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Versículo de número 37, por gentileza, toda a igreja, em nome de Jesus. No 3, 1, 2, 3. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. Por gentileza, só esse finalzinho. O título que estava sobre ele, a acusação que estava sobre ele era qual, irmãos? Este é Jesus, o rei dos judeus. Você está glorificando a Deus em nome de Jesus? Porque nós sabemos que, glória a Deus, o Senhor, Ele é o único digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. E se nós estamos aqui, novamente repito, é porque Ele tem nos sustentado. E nós vemos que a palavra do Senhor, ela vem sendo muito clara ao dizer que o próprio Deus, Ele olhou para a terra e viu que havia necessidade, porque não existia um justo sequer sobre a face da terra. E então um dia, este dia da eternidade, nós vemos que aquele que estava junto de Deus, aquele que desde lá do Éden havia sido profetizado pelo próprio Deus, ao qual, quando a humanidade caiu, pecou, desobedeceu ao Senhor, nós vemos que ali o Senhor, Ele mesmo já fez uma promessa, que haveria, pois, um descendente da mulher, que estaria, pois, em inimizade com a serpente, e esmagaria a cabeça da serpente, ao qual apenas aferiria, pois, o calcanhar dele. E nós vemos que conforme o tempo foi passando, o próprio Deus, Ele foi reafirmando aquilo que Ele prometeu através de seus profetas. Nós vemos que Deus lá no Éden disse muito bem claro que haveria de vir um que viria para poder redimir o povo. E nós vemos que conforme o tempo foi passando Moisés, foi passando-se, pois, Arão, e os demais, chegou-se a Jacó, as 12 tribos de Judá. E nós vemos que ali, pois, o Senhor, Ele sempre veio falando com o seu povo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Deus, Ele é perfeito. E tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Às vezes nós achamos que no nosso tempo, mas não, é no tempo dEle. O Senhor, Ele vem cumprir no tempo dEle, conforme o querer e a vontade dEle, porque Ele é soberano e poderoso. Ele tem sim contemplado aquilo que nós passamos, mas Ele vai entrar, agir no tempo que Ele quiser. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em Mateus capítulo de número 23, Jesus Cristo, Ele vem
confrontando os escribas e os fariseus, após muito ele já ter falado com o povo, já ter recrutado os discípulos. E depois, no capítulo de número 24 e 25, ele começa o seu sermão e continua o sermão. E quando nós chegamos no capítulo de número 26, igreja, nós vemos que é feito toda uma trama, é feito toda uma conspiração para levar Cristo preso, para o acusar de algo, para acusar de forma injusta. Nós sabemos que nós pecamos, dia após dia nós erramos, mas Cristo ele veio justo, ele veio limpo, mas ele se fez maldito em nosso lugar. Ele levou sobre si nossas dores, nossas iniquidades, e assim nós hoje temos paz com Deus, nós temos vida, porque ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Hoje nós só temos uma comunhão com o Senhor, porque ele foi ao madeiro em nosso lugar. Porque nós vemos que assim como Jesus Cristo, ele foi preso, a partir do versículo de número 47 do capítulo 26, nós vemos que ele é preso, porque foi feita uma conspiração entre aqueles que eram os príncipes dos sacerdotes que ali estavam, e aquele que era um de seus apóstolos, um de seus discípulos que estava com ele. Nós vemos que ele é vendido por tão pouco, e a geração atual tem vendido ao Senhor por tão pouco, igreja. Às vezes olham-se e diz, mas foi vendido por 30 moedas de prata, mas às vezes é um momento que é trocado o Senhor Jesus Cristo, que é trocado Deus sobre a face da terra. Mas ele tem chamado ao arrependimento, ele tem chamado ao avivamento, ele tem chamado a sua igreja para estar com ele, para que mesmo que aqui embaixo nós estejamos sofrendo, mas que nós venhamos cada vez mais estarmos louvando a ele em espírito e em verdade. Mesmo que aqui embaixo nós estejamos passando por dores, por aflições, mas um dia tudo isso cessará. Nós veremos que um dia nós estaremos junto com Deus Pai, podendo glorificar e dizer que ele é santo, 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 podendo glorificar a ele frente a frente, face a face. Porque Cristo veio à terra e nos redimiu, nos religou a Deus. Nós vemos que no capítulo de número 27, aquele que lá em João, capítulo de número 1, é citado como verbo, é citado como aquele que era o verbo que estava com Deus, que era Deus e habitou entre nós. Ele veio até esta terra e ele habitou entre nós. Ele foi levado ao Gólgota, o lugar chamado Caveira, e ali ele sofreu muitas dores. Ele passou por humilhação, ele passou por chicotadas, mas não era chicote simples, era um chicote que rasgava a sua carne. Era um chicote que cada vez mais vinha rasgando, e a cada ferida que ele passava era o remédio para nossas almas, era o remédio para nossas vidas. Se hoje nós estamos aqui é porque Cristo ele tem nos observado e tem pagado um alto preço por nós. Se nós estamos aqui é porque o Senhor ele tem nos chamado cada vez mais ao arrependimento e a nos rendermos aos pés dele. Se hoje nós estamos aqui é porque o Senhor ele tem permitido, ele retornou para o Deus Pai, mas não nos deixou órfãos, tem nos deixado o Espírito Santo da verdade, para cada vez mais e mais estar nos colocando frente a frente com ele, prostrados aos seus pés, e cada vez mais podendo adorar a ele, porque outrora nós éramos inimigos do Senhor e não tínhamos comunhão com Deus, nós éramos passíveis de destruição, mas ainda assim a graça do Senhor, o amor imerecido dele nos alcançou através de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, naquele momento Jesus Cristo ele passou por grande tensão, tamanha foi a tensão que naquele momento ele passou, que a palavra do Senhor diz que quando o soldado o feriu a sua costela, ele pois sangrou e jorrou água junto de sangue. Isso hoje, depois de 2000 anos, a ciência vai dizer que isso é devido a um excesso de estresse que ele passou, um excesso de angústia que ele teve no seu coração, e ali
ele se esvaziou e deixou com que o Senhor viesse a tomar o seu espírito, estivesse junto dele. E hoje nós temos paz com Deus, porque Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário. E o que eu acho interessante, irmãos, é que quando nós olhamos lá atrás, lá no Antigo Testamento, Deus ele vem instruindo ao povo para que pudesse estar montando e fazendo o tabernáculo, para que viesse ser feito, pois ali sacrifício ao Senhor. E nós vemos que tem o lugar do pátio, o lugar do santo e o santo dos santos. E Jesus Cristo, em João capítulo de número 14, versículo de número 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu dar um pequeno contexto para a igreja. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que aquele tabernáculo que foi montado, ele tinha essas 3 repartições. E a partir do momento que a pessoa saía da rua onde ela estava, para adentrar onde era feito o sacrifício, no pátio do sacrifício, nós vemos que ele tinha que passar pela porta do caminho. E logo em seguida, para que pudesse entrar para o lugar santo, era o lugar da verdade, era a porta da verdade que ele deveria passar. Mas quando se chegava à Arca da Aliança, que era a presença do Senhor, a representação da presença do Senhor, era através do véu da vida. E quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, o véu da vida foi rasgado. Assim como ele foi rasgado de cima a baixo pelo Azorrague, nós vemos que o véu da vida ele foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje nós podemos glorificar e exaltar a Ele cada vez mais. E quanto mais nós glorificamos aqui embaixo, quanto mais nós reconhecemos que Ele é o Senhor, mais Ele manda a glória dEle sobre nossas vidas. Quanto mais nós estamos na presença dEle, mesmo que gemendo e chorando, mas derramando as lágrimas na presença do Senhor, Ele derrama do seu Espírito na casa, e cada vez mais vem consolando a vida de cada um dos irmãos, e vem cada vez mais acendendo a chama, para que assim, quando nós estivermos à meia-noite e ouvirmos a voz, aí vem o esposo, que nós estejamos ardendo dentro de nós em espírito e em verdade, buscando cada vez mais ao Senhor, porque hoje Ele tem renovo para cada um de nós. E o que é o avivamento, igreja? É pular, é gritar, é rodopiar? O verdadeiro avivamento é quando nós saímos da nossa zona de conforto, vamos à casa do Senhor, e mesmo com tudo nos jogando para chorarmos, gemermos, nós abrimos um sorriso e glorificamos a Deus. Nós nos derramamos na presença dEle, esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos dEle. E Ele um dia virá para buscar uma noiva ao qual estiver cheia do Espírito Santo dEle. Quanto mais nós estivermos na presença do Senhor, mesmo que fora das 4 paredes, mas cada vez mais louvando a Ele. Quantas vezes, irmãos, às vezes o nosso coração pesa e nós não temos mais, parece que não temos motivo para poder glorificar a Deus, para poder adorar, mas ainda assim vem aquele louvor na nossa mente, no nosso coração. E quando nós louvamos, o que acontece? Parece que tudo muda, porque o Senhor Ele habita no meio dos louvores, porque o Senhor Ele tem cada vez mais e mais dado escape e livramento para nossas vidas através, pois, da oração, do louvor. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mesmo que nós digamos: eu não tenho mais força, eu estou fraco, eu não consigo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais nós reconhecemos que nós não temos força de nós mesmos, que o nosso braço não tem força, nós vemos que o Senhor Ele entra com o seu braço forte, e cada vez mais e mais vem dando suporte a nossas vidas. Cada vez mais e mais está com a sua mão estendida sobre nós, o seu braço estendido sobre nós, para poder nos abençoar e para poder nos livrar através do
sangue de Jesus, através do nome que há sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, ao qual outro nome não prevalece, ao qual nós sabemos que essa terra tem servido a outros deuses, mas que quanto mais nós estivermos na presença do Senhor, declarando que Ele é o Deus de nossas vidas, mais Ele vem nos iluminando e cada vez mais nos dando força, nos dando direcionamento a estarmos indo em direção a Ele. Porque hoje nós somos ovelhas que temos um pastor, um bom pastor ao qual deu a vida por nós, um bom pastor ao qual se entregou na cruz do Calvário e vem regendo não com uma vara e com um cajado, mas com madeira e com braços abertos para cada um de nós. Hoje nós temos Cristo Jesus como nosso grande sumo sacerdote, que tem nos levado cada vez mais na presença dele. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e Ele está de braços abertos à direita de Deus, cada vez mais nos chamando e dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque eu sou o Senhor. Ele vem falando cada vez mais que Ele é. Quando Ele diz lá atrás para Moisés o eu sou, Ele diz, olha, aquele termo que Ele diz ali é que Ele era, é e sempre será o mesmo soberano, grandioso, grandão da Galileia, aquele que tem cada vez mais e mais nos contemplado com seus olhos em chama de fogo ardente, e que nos dará escape e livramento em todos os momentos. Nós sabemos que nesses últimos tempos o inimigo ele tem tentado, principalmente, igreja, no meio das famílias, no meio dos relacionamentos entre marido e mulher, filhos e pai, pai e filho. Mas nós sabemos que aqueles que se entregam ao Senhor e vivem cada vez mais o propósito dele sobre a face dessa terra, mesmo que as coisas deste mundo venham sobre a família, mas não prevalecerão, porque maior é aquele ao qual nos guarda, que não é somente, pois, o Rei dos judeus, mas sim o Rei de nossas vidas, aquele que veio como soberano e poderoso, e que se entregou na cruz do Calvário, e hoje nós temos o nosso Deus, aquele ao qual nós podemos chamar de Pai, para poder interceder pelas nossas vidas, para cada vez mais pelejar em nosso lugar. Ei, vamos lá com Josafá, quando ele louvou a Deus, quando ele se entregou, dobrou o seu joelho, ali ele buscando ao Senhor, nós vemos que o Espírito Santo do Senhor usa aquele que era um dos descendentes dos levitas para poder dizer: ei, amanhã levantai-se e colocai de pé, porque tu verás, pois, o meu agir no meio do arraial. E quando, o que acontece, igreja? Quando ele levanta pela manhã, no outro dia, o que ele faz? Ele coloca os músicos na frente e vai entoando louvores a Deus. O exército que está atrás, muitas das vezes não estava entendendo, não entendia, mas nós que estamos aqui com as armas, com espada, com escudo, com a lança, mas ei, maior é quando nós estamos, mais vale quando nós estamos na presença do Senhor, glorificando a Ele, do que tentando degladiar. Mais vale nós estarmos buscando ao Senhor continuamente, para que assim Ele venha pelejar por nós. Porque quando nós vamos olhar lá, irmãos, igreja, quando eles começam a louvar a Deus, o Senhor ele coloca algo lá no acampamento do inimigo e desfaz tudo aquilo que o inimigo achou que ia fazer para prevalecer. Ei, nessa noite Deus tem algo grandioso e poderoso para a tua família. Ele tem um renovo da parte dele para você. Você que entrou aqui muitas das vezes com algo para poder ser resolvido, entrega continuamente nas mãos do Senhor, porque Ele pelejará por vós, e vocês verão cada vez mais o agir dele na sua vida, na sua casa, na tua família, na tua parentela, na sua vizinhança. Aonde colocar a planta dos seus pés será diferente, porque aonde você estiver, o Espírito Santo do Senhor estará. Aonde você colocar a planta dos seus pés,
pés, será um lugar pacífico, será um lugar ao qual o Senhor santificará. Não porque neste mundo tem santos, não, mas porque eles têm cada vez mais o separado para o reino dele. E quanto mais nós estamos dispostos a fazer aquilo que ele tem para nossas vidas, mais ele vai resplandecendo a luz dele em nós. Não é nós querendo levantar o holofote para nós mesmos, não. É a luz dele vindo sobre nossas vidas. É a luz do Senhor, porque ele vem chamando para que nós venhamos ser o sal da terra e a luz deste mundo, diferentes de tudo. É a igreja, quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais ele entra para fazer o querer e a vontade dele em nossas vidas. É interessante, né, Diácono Felipe? Que tudo quando nós achamos que é no tempo nosso, na verdade é no de Deus, né? E quanto mais nós buscamos, achamos que é no nosso tempo, mais o Senhor, ele mostra que é no dele e não no nosso. Né, presbítero Nailton? Quanto mais nós buscamos tentar fazer as coisas com as nossas próprias mãos, mais ele vem, entra, opera e fala: não, é no tempo que eu quero. Haja vista que até a volta de Cristo somente o Pai sabe. Mas nós sabemos que o Senhor, ele ainda opera, ele ainda cura, ele ainda sara, ele ainda liberta. E melhor que tudo, ele ainda salva e leva para estar junto dele. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que tem passado na tua casa, na tua família, nos teus. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus me mostrava o inimigo tentando entrar para causar desunião entre vocês mesmos. Eu não sei do íntimo de vocês, não sei mesmo, não sei o que vocês passam dentro do lar de vocês. Aleluia. Mas eu tenho algo da parte de Deus para poder dizer. Nessa noite, tudo aquilo que o inimigo planejou para poder desfazer esse relacionamento não prevalecerá. Aleluia. Deus, ele está renovando. Deus, ele está refazendo algo que foi perdido, mas que é Ele quem prometeu. É Ele quem uniu. Se foi dado a prole, se foi dado a herança da parte dele, é porque Ele quer que permaneça junto. E é Ele quem vai estruturar para que permaneça junto na presença dele. Então somente continue. Dói. É complicado o processo, Mas não há nada que nós não venhamos conseguir permanecer de pé, se o Senhor, ele não permanece conosco. Se o Senhor, ele está conosco, Glória a Deus. é certeza de que o processo vai ser ganho. Somente basta esperar. Amém? Que vocês possam receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. E Deus, ele tem algo grandioso para a vida de vocês. Vocês já ouviram lá atrás. Isso é somente algo para poder reafirmar aquilo que Deus prometeu lá atrás. Porque Ele é um Deus que Ele promete e Ele quer cumprir. Mas para se cumprir, Ele quer que se entregue na presença dEle. Se entregue no altar dEle. Para que assim Ele venha fazer cada vez mais. Porque quando nós o direcionamos para fazer uma aliança com Ele, Ele faz uma aliança que é inquebrável, inseparável na presença dEle. Amém? Então que vocês possam entender e compreender o agir de Deus na vida de vocês. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele vai continuar falando na vida de vocês continuamente. E vocês vão poder ouvir através dos louvores, através de, às vezes, uma ministração que vier ao ouvido de vocês. Vai cada vez mais ir exatamente daquilo que vocês necessitam. Então somente aguardem, permaneçam, porque Deus, ele é fiel para cumprir o ministério que ele tem na vida do casal. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, foi complicado, né?
Está sendo complicado o processo, né? Está sendo complicado o que tu tens passado. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele é o mesmo que tem te visto lá dentro do seu lar, lá onde você está. Muitas das vezes as pessoas às vezes não olham, não vão, mas o Senhor, Ele tem te contemplado cada vez mais. Ele tem dito, olha, espera, o diagnóstico do médico pode ser um, mas minha é a palavra final. O meu é o último diagnóstico dado para a tua vida. Muitos podem dizer que isso daí vai ser para definhar, para poder levar à morte, mas não vai ser. Não vai ser necessário ser feito nada. Eu também não sei 100% do processo que a irmã está passando, não sei. Mas eu sei que o Senhor, Ele está entrando com algo na tua vida, te cobrindo desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Se tu estiver achando que é algo da minha parte, faça prova com Deus. Não é errado, não. Pode fazer prova com o Senhor, porque Ele está entrando a partir de hoje para fazer algo na tua vida, para poder restituir a tua saúde. E assim como Ele tem falado com os servos dele, Ele vai continuar falando continuamente para poder estruturar a tua fé, para que lá na frente tu venha ter testemunho, mais um testemunho na presença dele, e que possa edificar as pessoas através do teu testemunho, da tua fé. Amém, irmão? Então leva para a tua casa aquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus amados, os irmãos sabem, eu sou muito raro de fazer isso, mas quando o Espírito Santo de Deus me toca, eu não posso levar para casa. Se eu fizer isso, eu já sei o processo que eu passo. E Deus, Ele tem falado que coisas estão por vir, coisas complicadas estão por vir. Mas se a igreja do Senhor permanecer estruturada, de joelhos, adorando a Ele, bendizendo a Ele, exaltando a Ele cada vez mais, Ele vai continuar nos guiando e nos guardando em meio a esse grande deserto. Nós sabemos que não é fácil, não está sendo fácil, não vai ser fácil. Mas o Senhor, Ele tem dado o Santo Espírito dEle, o Espírito Santo que nos guia em direção a Ele. Que mesmo que nós venhamos passar por adversidades neste mundo, mas Ele cada vez mais virá para nos consolar e para nos guiar para Deus, para cada vez mais nós estarmos junto dEle, porque é Ele quem provê o fogo. Nós estamos aqui para ofertar a lenha, mas é o Senhor quem vai estar cada vez mais ardendo o fogo em nossas vidas. E aqueles que, eu sei que essa palavra muitas das vezes não vai de encontro à expectativa de muitos, mas Deus, Ele tem algo especial para a vida de cada um dos irmãos. E aqueles que adentraram aqui neste lugar e que quiserem entregar sua vida a Cristo, está renovando os laços, fazendo aquilo que o Espírito Santo do Senhor, Ele tocar no seu coração, este é o momento. Este é o momento de entrega. Esse é o momento de, mais uma vez, estar reatando, restabelecendo a aliança com o Senhor, para que Ele venha fazer cada vez mais no íntimo e profundo da parte dEle. Glória a Deus. Pode. Jesus. Glória. Enquanto a pastora estiver louvando, gostaria de convidar a igreja para nós estarmos colocando sobre os pés. Estamos fazendo mais um. Enquanto isso, você tem a oportunidade de estar vindo aqui à frente. Você que às vezes entrou com algum tipo de enfermidade, entrou com algo para entregar na presença do Senhor, algum tipo de coisa que você tem passado no seu dia a dia, algo que tem te afligido, algo que tem feito com que você chorasse. Faça o seguinte: chore na presença do Senhor, chore no altar do Senhor, porque Ele tem grande consolo para a tua vida, para a tua alma, para o teu espírito. E o Senhor, Ele tem grandes coisas a reatar, a fazer cada vez mais e a renovar na vida de cada um que aqui adentrou. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor, e este é o momento ao qual os irmãos têm liberdade em nome de Jesus. Vamos
sobre o teu coração. Permita que o Espírito de Deus continue falando através dessa palavra tão linda que Ele ministrou para a sua vida. Tuas mãos, eu estou em tuas mãos. Desde quando me levaste